E eis que, aproximando-se dele, um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então, esse termo vida eterna que o jovem fala aqui é no termo que a gente acabou de ler aqui, que o irmão Bruce explicou, de que é uma vida eterna pensando numa vida eterna aqui na Terra. É importante a gente lembrar o seguinte, irmãos: essa perspectiva de vida eterna que o Senhor trouxe, aquilo que o Senhor falou na sua oração em João 17, e essa questão de vida eterna no sentido de uma vida em comunhão com o Pai e com o Filho, não é algo que foi revelado no Antigo Testamento. Os fiéis não tinham esse entendimento dessa vida com plenitude e abundância nesse quesito. Vida eterna eles conheciam como uma vida para sempre, que não tinha, quer viver eternamente aqui na Terra. Então perceba que é uma perspectiva terrena dessa vida, por exemplo. Então, o que o jovem foi perguntar aqui para o Senhor Jesus, ele pergunta: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele não está falando a vida que a gente hoje conhece hoje, que é uma vida eterna celestial, né? Em comunhão com o Pai e com o Filho. Ele perguntou nessa perspectiva de viver para sempre aqui na Terra sem ter que experimentar a morte. Era esse o foco da pergunta desse jovem. E aí, o Senhor dá uma resposta com base nessa pergunta que ele fez. E ele disse-lhe, o Senhor disse: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, irmãos, o Senhor está aqui respondendo nessa perspectiva de vida terrena, eterna, terrena. Por isso que o Senhor fala que para ter essa vida, ele deveria seguir os mandamentos. Ora, a gente sabe que ninguém, por seguir a lei, consegue a vida eterna que hoje temos. Essa nova criação a qual fomos feitos, né, para termos ousadia para entrar na presença de Deus, habitados pelo Espírito Santo. Não era isso que o jovem estava perguntando. Ele queria viver aqui na terra para sempre. Aí o Senhor responde: se quer, guarda os mandamentos. Porque isso é uma perspectiva judaica de que se você obedecer à lei, você vai viver aqui na terra. Tem um versículo que fala, o apóstolo Paulo explicando aos Gálatas, porque eles estavam buscando a lei mosaica, justificando que eles são salvos por isso, né? Mas aí o apóstolo Paulo explica o seguinte: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Para o homem terreno, era assim: você tinha que cumprir a lei, obedecer a lei para ter uma vida em abundância aqui na terra. E se você não cumprisse, você não ia viver aqui na terra, pois você descumpriu a lei. Mas aí qual é a graça disso tudo? Para a condenação do homem natural? É que ninguém conseguia cumprir todos os mandamentos, por isso que não conseguia viver eternamente aqui. E o interessante é que, mas o Senhor não fala isso para o jovem rico, ele passa alguns mandamentos, né, os principais, mas, ou seja, eu não vou entrar a fundo aqui nessa história do jovem rico, mas é só para mostrar para os irmãos que a perspectiva de vida eterna aqui que ele estava falando é diferente, né? Ele estava falando de acordo com como que fala aqui, ó, outras passagens em que é citado essa questão da vida eterna. Por que o irmão Bruce ele vai explicar sobre isso? Para mostrar que existe o termo vida eterna. O primeiro sentido é o que já estava revelado no Antigo Testamento, que é citado aqui, por exemplo, em Salmos 133, verso 3. Vamos lá para a gente ver aqui o que é dito lá. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Tá vendo? A vida para sempre. Então, aqui no Antigo Testamento já cita a vida eterna. E também tem Daniel 12, verso 2.
E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, essa passagem aqui provavelmente está falando sobre essa questão. Esses aqui que vão ser para a vida eterna, não está falando de algo celestial, mas é a vida terrena também. Porque só foi o Senhor Jesus nos evangelhos que trouxe essa nova perspectiva de vida eterna. E tudo isso, irmãos, terá cumprimento no remanescente de Israel e nos crentes das nações gentias num dia vindouro. Ou seja, não vai ser nesse tempo da igreja que vai ser praticado essa perspectiva de vida eterna. Porque agora está sendo outro termo, né? E um termo muito mais superior do que esse. Se a gente for aqui, Apocalipse 7. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, só um momento. Da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. Aí, no caso aqui está falando especificamente dos judeus, dos israelitas, né? Mas aí fala aqui que a partir do mesmo capítulo, do 9 e o 10, fala das nações gentias. Então pode ler aí, Dal, por favor. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Isso. Então, essa passagem aqui, irmãos, em Apocalipse, mostra que eles estão clamando a salvação ao Cordeiro, mas eles não estão em Hades, eles estão aqui na terra, estão glorificando o Senhor por Deus dar para eles essa vida eterna que já se predizia no Antigo Testamento. Então, é muito bom, irmãos, a gente poder fazer essa divisão, né? Para que a gente não achar que essa vida eterna é algo que nós temos hoje, que é o mesmo tipo de vida que o Antigo Testamento já falava e tal. Não. A vida eterna que hoje temos é totalmente diferente da que o jovem rico falou, o que é dito lá em Salmos, em Daniel 12, até nesse aí de Apocalipse, que está no Novo Testamento, mas é bom lembrarmos que o livro de Apocalipse fala da maior parte do tratamento de Deus com os gentios e com a nação dele, terrena, não com a igreja. Pois a igreja é tirada é contado sobre a igreja no capítulo 1, 2 e 3. E, se não me engano, volta-se a falar da igreja no capítulo 19, quando fala das bodas. Então, a maior parte de Apocalipse está falando, inclusive, de profecias que já se envolviam no Antigo Testamento, como esse aí da vida eterna. A diferença desses dois termos, eu creio que esteja na questão da palavra vida. Que uma vida, essa vida eterna do Antigo Testamento, é uma vida eterna em um grau de entendimento. E esse grau de entendimento é terreno, que era a forma como os judaicos entendiam as coisas de Deus, a questão das bênçãos terrenas e tal.
A vida eterna, agora que a gente vai entrar agora nesse próximo parágrafo, que vai falar agora o que envolve a gente, é uma vida eterna, mas é uma vida agora em abundância, como o próprio Senhor falou. É uma vida que envolve agora as questões celestiais. E deixa eu ver, aqui no segundo parágrafo fala isso, como algo celestial. No Evangelho de João, ou seja, diferente dos outros três evangelhos, a vida eterna tem um significado totalmente diferente. Ela é apresentada como algo celestial. Neste aspecto cristão, vida eterna tem a ver com a possessão da vida divina, de acordo com a relação que os cristãos têm com o Pai e o Filho. Então perceba, irmãos, que é uma vida agora, porque você é uma vida que tem agora uma relação com toda a unidade de Deus, com o Pai e com o Filho, e também com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós eternamente e vai ficar eternamente também em nós. Quando nós estivermos lá com o Senhor eternamente, com nossos corpos glorificados, o Espírito Santo nem assim ele vai sair da gente. Então a gente vai estar em uma comunhão eterna com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que foi um assunto, inclusive, que uma das reuniões a gente discorreu sobre, de que esse privilégio que temos, né, de sermos filhos de Deus, não é um privilégio que os santos do Antigo Testamento e também dos novos que virão a crer após o arrebatamento da igreja, eles não vão ter esse privilégio de serem filhos de Deus, nesse sentido como a gente tem hoje. É claro que eles vão estar felizes e totalmente completos da maneira como eles vão conhecer a Deus, como Deus vai se revelar para eles. Mas essa questão de sermos filhos de Deus, só hoje os que pertencem à igreja, que conheceu a Deus através do Evangelho da Graça, têm esse privilégio. Então, além de sermos feitos nova criação, nós fomos promovidos a filhos de Deus. Tem uma passagem que envolve a questão da adoção, mas aquele termo ali não é muito correto, porque não é uma questão realmente de adoção como a gente conhece, mas é uma questão de promoção. Existe as criaturas, as criações de Deus, né? Por exemplo, Abraão, ele se tornou uma nova criatura quando ele criou, porque quando ele começou a ter uma relação com Deus, ele, inclusive, recebeu um novo nome, que é uma figura disso, né? De ser uma nova criatura em Deus. Então, Abraão está aqui, né? No entendimento que ele teve. Nós, hoje, que pertencemos à igreja, nós somos promovidos bem acima, porque temos relação com o Pai, com o Filho, de uma maneira que os outros não têm. Então, Abraão vai estar feliz por ter comunhão com uma forma, como o nome que Deus revelou-se a ele, que foi Deus Todo-Poderoso. Ele vai estar completo, porque foi assim que Deus se revelou para ele. Só que para nós conhecemos esse mesmo Deus como Pai. E o nosso Senhor Jesus como o nosso Senhor, como aquele que nos salvou. Então é uma intimidade muito grande, né? Então essa vida eterna, irmãos, tem a ver com isso. E o Senhor a definiu essa vida eterna que hoje temos da seguinte maneira: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, esse é o principal fundamento da vida eterna que a gente tem. Eu confesso para os irmãos que, por muito tempo, eu achava que vida eterna era nesse sentido de ter vida eterna, como a própria palavra já dá uma definição, né? Vida eterna, acabou. Então, assim, viver para sempre. Só que, se a gente for definir apenas por isso, irmãos, as pessoas que, infelizmente, vão estar no lago de fogo, elas vão viver eternamente também. Elas vão ter uma vida eterna, só que uma vida eterna em condenação. Então, a gente não pode pensar nessa vida eterna apenas pela própria frase em si. Porque essa vida eterna que temos não se limita a somente isso, a viver eternamente. Mas é uma vida em comunhão com o Pai e com o Filho. Então, é maravilhoso isso, né, irmãos? Esse privilégio.
E então foi essa maneira que o Senhor falou aqui em João 17, em sua oração no jardim do Getsêmani, na mesma noite que foi traído. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Tem uma passagem de Daniel 9:24 que fala das 70 semanas, e tem um ponto aqui que fala o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, como a gente falou aqui, os judeus tinham já a profecia da questão do reino do milênio. Claro que não tinha uma revelação completa, né? Porque isso foi mais tarde com o próprio Senhor e do que veio posteriormente. Só que, por exemplo, a justiça eterna aqui já dá a entender que é o Senhor reinando aqui na terra, né? Mas a gente sabe que vai ser por 1000 anos. Só que é caracterizado aqui como a justiça eterna. E no milênio, a justiça vai habitar, não, vai reinar, perdão. E na eternidade, no estado eterno, que aí sim a gente não vai entrar muito em detalhes, porque estado eterno a palavra não revela muito, porque inclusive a gente não teria, como o irmão Isaac falou, estado eterno é algo que está fora da matéria e do tempo, e a gente não tem isso, né? A gente não sabe viver sem a matéria e sem o tempo ainda, então não tem nem como explicar isso. Mas a questão do viver para sempre, daquela primeira característica que a gente falou, que era a visão judaica, é essa questão de viver eternamente aqui na Terra, é algo terreno, entende? Não estamos aqui entrando a fundo para buscar entender como será na prática essa vida eterna aqui terrena. Eu não sei, mas tem sim, eu creio que é claro para os irmãos entenderem que é uma perspectiva terrena. Essa segunda perspectiva, que é falada de vida eterna para nós, não é de perspectiva terrena, não é aqui para a Terra. Envolve agora as coisas celestiais. E lembrando, também, claro que não há como a gente saber como é isso na prática, porque a gente está aqui na Terra ainda e eu não fui ainda para lá e não voltei, como algumas pessoas fazem até livros para contar como é que foi essa viagem, né? Mas eu não tive ainda. Inclusive, se eu for, nem vou querer voltar, quero ficar por lá mesmo. Mas essa fala do Senhor, irmãos, aqui na oração dele, já deixa claro a base do que significa essa vida eterna que a gente tem. Então, por quê, irmãos? É claro que a gente não entende muita coisa, mas a gente deve ficar feliz pela revelação que o Senhor dá sobre o que significa essa vida eterna para nós. É conhecer ao Pai, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer, manter uma relação de comunhão. E teremos, irmãos, eternamente, estaremos, e já estamos, na verdade, inseridos nessa família. A gente não vai pertencer à família, a família de Deus, com essa comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, só quando estivermos no céu. Não. Lá será a manifestação completa do que já foi revelado a nós aqui. E outra coisa, nós já somos pertencentes à família de Deus. Não pense que você só pode desfrutar quando estiver lá nos céus, de maneira alguma. O Senhor já quer que a gente desfrute da nossa posição já hoje. Hoje eu sei, hoje os irmãos sabem que pertencem ao Pai, ao Filho e que estão buscando conhecer eles cada vez mais. Isso já é um ensaio da vida eterna para a gente. Entende? E quanto mais a gente buscar, irmãos, entender do Senhor Jesus, crescer no conhecimento da graça, mais alegria a gente vai sentir por entender e ter um ensaio do que significa a posição que temos em Cristo. Inclusive, é o que o texto vai falar aqui, a vida eterna é o termo cristão para aquilo que temos em Cristo. Então, essa vida eterna que temos não é com base em lei, não é com base em obediência, não é com base no que eu faço ou deixo de fazer, não é isso. É o que temos em Cristo. Cristo fez isso por nós, né? Faz parte do propósito eterno de Deus e
E essa posição que temos hoje diante de Deus é graças à obra de Cristo. Então mostra para nós, inclusive, o poder que teve a obra de Cristo na cruz. Porque além de nos salvar da morte e do pecado, nos transportou, irmãos, para uma posição incrível. E já é a partir de hoje, para nós já desfrutarmos dessa vida eterna. Mas estamos falando aqui sobre a questão da posse. E o que é que significa essa posse de vida eterna para a gente? Estamos falando aqui que essa posse de vida eterna que o Senhor Jesus nos deu, que temos hoje, não significa apenas viver para sempre. Não é nesse sentido somente, mas é algo muito mais do que isso. Entende, irmãos? Diferente da vida eterna que os judeus pensavam apenas viver para sempre aqui na terra, nós temos uma vida eterna nos céus, mas esse sentido da vida aqui significa também a posição que estamos em Cristo e da relação que temos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e que os outros que não pertencem à igreja, irmãos, não estão nessa posição. Entende? De conhecer o Pai, de ter uma relação eterna com o Pai, com uma relação eterna com o Filho e com o Espírito Santo que habita na gente. Entende, irmãos? É uma questão, vida eterna é uma questão do que significa onde você está e como eternamente você vai estar diante de Deus. É uma questão que envolve relacionamento. Não significa, e nem estamos dizendo aqui, por exemplo, de como é, o que é que vai ter na eternidade, como é que vai ser as coisas. Não é questão das coisas, a questão é o seu relacionamento com Deus, um por um, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Isso é a vida eterna que nós temos hoje. É disso que vamos desfrutar. Aliás, que já estamos desfrutando e vamos em total plenitude desfrutar nos céus, glorificados e estando moralmente e fisicamente iguais a Cristo, vivendo em alegria nessa vida eterna, que significa esse relacionamento. Entende, irmãos, essa diferença de vida eterna para a eternidade? Porque, irmãos, olha só, se vida eterna significasse, essa vida eterna que o Senhor fala, significasse apenas o viver para sempre, o Senhor não falaria isso, o que ele diz aqui, que a vida eterna é esta. Ele está definindo essa vida eterna, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna que o Senhor está falando e que pertence a nós. Os santos do Antigo Testamento e o remanescente judeu e os gentios que vão crer na grande tribulação, eles não vão ser pertencentes a essa vida eterna que o Senhor definiu aqui. Esses fiéis, claramente, vão viver eternamente também, graças a Deus. Mas não nesse título de vida, dessa vida eterna que o Senhor falou aqui nessa oração. Isso aqui é somente para a sua igreja. Percebe o privilégio, irmãos? Então, é uma posição, irmãos, de que a gente realmente é agradecer todo dia, porque é uma posição maravilhosa que temos em Cristo. E eternamente estaremos nessa relação, e já estamos. E é algo que a gente tem que meditar todo dia sobre essa vida eterna. Não pense que a gente, como o irmão Isaac falou, a gente vai ter a total plenitude disso quando a gente estiver já lá com o Senhor na eternidade, né? Mas essa vida eterna que temos, se o Senhor revelou isso para nós, no próprio Evangelho de João, e nas epístolas vai discorrer muito sobre isso, é porque é o desejo de Deus de nós desfrutarmos já dessa vida eterna que temos, que é essa comunhão com o Pai e com o Filho.